Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso segundo episódio da série falando sobre saúde e sobre beleza. E estamos no nosso capítulo sobre o metabolismo. Hoje eu tô aqui com o meu cafezinho, não é com chá, porque estamos de manhã, já pega o seu também. Porque hoje nós vamos para a segunda fase de entender o que acontece com esse tanto de metabolismo lento, esse tanto de doença crônica que tem aparecido hoje em dia. No nosso último encontro, nós desvendamos o que é a tal da resistência à insulina, como que a glicose influencia nesse processo. Se você não viu, é importante que você veja antes de vir para essa fase aqui. E a grande pergunta que ficou no ar no último episódio foi o quê? Para onde que vai toda aquela energia, né? Então, se o corpo não está conseguindo processar toda a glicose que entra em um determinado momento, para onde que começa a ir essa glicose, esse açúcar, essa energia? Se ela não está entrando na célula por causa da resistência à insulina, para onde que ela está indo então? E é claro que, infelizmente, ela não vai ser simplesmente jogada fora. Ela vai se transformar, porque lembra que na natureza as coisas sempre se transformam. E o problema é que ela vai se transformar no nosso inimigo número 1, não só do contorno corporal, do acúmulo de gordura abdominal, mas também da saúde, que é a tal da gordura visceral, que muito se fala, mas ninguém entende realmente o impacto que isso tem na sua saúde, na sua dificuldade de perder peso. Hoje nossos objetivos vão ser então responder algumas coisas e quais são elas. Por que a barriga estufada e que é aquela barriga mais endurecida é tão perigosa? Por que os tratamentos estéticos comuns não vão funcionar para ela? E isso inclui a maioria das pessoas que estão passando por um processo de emagrecimento ou que buscam até mesmo uma gordura localizada, mas é determinado ali, às vezes numa bioimpedância, numa avaliação física, que elas têm a gordura visceral. Então, provavelmente, de pouca serventia vai ser só o procedimento para ela. E o mais importante é que vocês vão descobrir que tem um caminho que é relativamente simples, exige esforço, mas relativamente simples de eliminar ela. Primeiro, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de gordura no nosso corpo. Aqui nós vamos falar de duas, tá? Mas tem uma subdivisão aí ainda na subcutânea, mas nós temos a gordura subcutânea, que é aquela que a gente consegue pinçar, sabe? Se você pega na sua barriga, assim, no seu braço, você consegue pinçar ela e sentir que você tá pegando mesmo a gordurinha ali. Elas podem estar nos braços, nas coxas, na barriga. Provavelmente, se você já fez alguma avaliação em academia, você já passou por aquela análise em que eles fazem a plicometria, que é um aparelhozinho assim que te dá alguns beliscões, que é para analisar essa quantidade de gordura. E os tratamentos estéticos, como a gente conhece, normalmente eles vão funcionar nesse tipo de gordura. Mas o nosso foco hoje, que é a grande vilã, é a gordura visceral. Ela é uma gordura completamente diferente, ela é mais profunda, ela não fica sob a pele, mas sim na sua cavidade abdominal, ela fica lá entre os órgãos e ela vai se acumulando ali ao redor dos órgãos que são vitais para nossa saúde, para o nosso metabolismo, para o funcionamento do nosso corpo, e ela se acumula principalmente ao redor do seu fígado, do seu pâncreas, do seu intestino. É por isso que você não vai conseguir pinçar ela, mas você consegue perceber quando ela tá se formando, até mesmo em um estado já mais avançado, de que aquela barriga é mais dura, sabe? Não é aquela gordura que você consegue pinçar. Parece que é uma gordura única, assim, vira uma barriga mais arredondada. E ela aumenta principalmente nessa região abdominal, assim, você não percebe muito aumento no braço, a não ser que já seja realmente uma pessoa que já tá em um estado que precisa de um emagrecimento mais generalizado, mas pode até ser que você olhe pra pessoa e veja que os braços não são tão gordinhos assim, as pernas também não tem tanto acúmulo de gordura, mas a barriga é essa mais oval, mais abaulada, e isso já indica uma gordura visceral. E por que ela é tão perigosa? Você já deve ter ouvido falar que a gordura ela é inflamatória, sabe? E quando a gente fala isso, a gente não tá falando dessa subcutânea, a gente tá falando muito mais dessa gordura visceral, que é claro, se você tá em um processo de acúmulo de gordura subcutânea, uma hora ou outra vai acabar chegando no acúmulo de gordura visceral. Isso porque os mecanismos que vão levar à formação de uma e de outra são os mesmos. Então, é uma alimentação que está desregulada, todos aqueles fatores que a gente conversou no episódio 1, um estilo de vida que está desregrado. Então são vários fatores que vão chegar no acúmulo de gordura visceral que você acaba passando, querendo ou não, pelo acúmulo da gordura subcutânea antes. Então essa gordura visceral, ela não é uma gordura inerte, ela é metabolicamente ativa, só que de forma ruim. Ela fica ali como se fosse uma verdadeira fábrica de inflamação mesmo. E com isso ela vai produzir e liberar constantemente na sua circulação sanguínea citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, o fator de necrose tumoral. E esses
são nomes complicados, tá? Mas o que você precisa entender é que seu corpo fica sempre ali em um estado de inflamação crônica subclínica. O que é isso? É quando a gente está acostumado com a inflamação, né? A gente fica doente, fica todo inflamado e tal, e normalmente você tem febre, normalmente você tem alterações, sinais que são mais perceptíveis. Você consegue medir uma temperatura, você se sente muito mal ali de cama às vezes. Mas no caso da inflamação crônica subclínica, você não tem esses sintomas que te derrubam, mas constantemente o seu corpo está passando por alterações internas que você não necessariamente sente, ou até sente um sintoma ou outro, mas não relaciona aquilo porque não é algo que te paralisa. E essa inflamação constante é a raiz para muitos dos problemas que você luta sempre para tentar resolver e nunca consegue, ou até resolve por um tempo, mas sempre volta. Isso piora quadros como acne, celulite, dificulta ainda mais o emagrecimento, causa cansaços, dores no corpo e a longo prazo, com o decorrer do tempo que você está acumulando diariamente essas inflamações no seu corpo, isso vai gerar doenças crônicas tão famosas hoje em dia como diabetes tipo 2 e também problemas cardíacos. Cada dia mais nós vemos pessoas mais jovens tendo ataques cardíacos e consequências aí que antigamente nós víamos apenas em pessoas mais velhas. Ou seja, ele é um inimigo silencioso, porque você não tem sintoma. Eu falo, gente, que às vezes é melhor a pessoa ficar doente e já parar no hospital por algum motivo, porque assim ela acorda. O perigo desse tipo de doença, das doenças crônicas que nós vemos hoje em dia, é que elas são silenciosas. Você passa ali por pelo menos um período de 10 anos de acúmulo dessas toxinas até que você venha a ter realmente uma doença crônica. Então é muito silenciosa e não necessariamente você vai parar no hospital. Então não necessariamente também a gente vê isso na nossa família, na nossa rotina, que as pessoas não despertam para a gravidade desses problemas e como isso vai na verdade sugando a energia delas e a saúde delas aos poucos. Então é um processo lento, doloroso, em que a pessoa fica anos tentando buscar uma solução, tentando buscar uma ajuda, tendo sinais e sintomas que ela não associa àquilo, por exemplo, esse cansaço crônico, dores de cabeça, digestão ruim, intestino ruim, sem falar nos problemas estéticos, que eles sempre aparecem, até que chegue no momento em que elas realmente vão perceber onde elas estão e se torna mais difícil de voltar atrás. Mais difícil, mas não impossível, então você já percebeu até aqui, mas de onde que ela vem afinal? Ela vem diretamente do mau funcionamento da insulina que a gente conversou lá atrás. Então lembra que a glicose ela é o combustível que precisa entrar dentro da célula, mas com o aumento constante na produção de insulina por causa dessa resistência que o corpo cria, e cria essa resistência porque pensa em alguma coisa que você usa muito, tipo um fecho, assim, um fecho de roupa, eles não começam a ficar meio frouxos, assim, eles param de funcionar. Então a insulina é aquela chave que tem que entrar na fechadura da célula. Só que ela começa a entrar tanto, vir tanta insulina, que aquilo ali começa a ficar frouxo, tá? Pensa nisso. Não sei se é uma analogia muito boa, mas me fala aqui se você entender. Então aquela fechadura, ela começa a ficar frouxa e a insulina para de conseguir ligar, até porque também a glicose vai falar, não, você tá querendo enfiar muita glicose aqui, então para de funcionar essa fechadura. A fechadura vai quebrar, a glicose não vai conseguir entrar dentro da célula e o pâncreas, desesperado para proteger o seu corpo, para tirar aquele açúcar do sangue, ele começa a produzir mais e mais chaves que são a insulina, achando que o que falta é a chave, é a insulina, mas não, a célula já tá bloqueando, não quer que entre mais glicose e também a fechadura já ficou frouxa de tanta chave, de tanta insulina que tava ali. Essa insulina que tá ali em excesso então no seu sangue, fala, uai, não tô conseguindo colocar a glicose aqui dentro da célula, então já que eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não posso deixar ela aqui no sangue, ela começa a dar a ordem, ó, então pega vocês todas, né, vocês todas insulinas, peguem todo esse combustível que tá sobrando aqui fora e transforma em gordura, dá um jeito de sumir com isso daqui do sangue. E o corpo, esse comando tá vindo da insulina, tá? Então ele já entende que ele precisa priorizar, guardar aquilo ali, aquela energia em forma de estoque, um estoque que consegue ser utilizado de forma rápida, que é a gordura visceral. Também é a forma de gordura mais perigosa que existe. Primeiro ela vai se acumulando ali no fígado, criando o que chamamos de fígado gorduroso, que também é um quadro que nós vemos muitas pessoas passando hoje em dia. Depois ela vai começar a se espalhar ao redor dos outros órgãos. É um ciclo vicioso, como tudo que acontece no nosso corpo, porque tudo é interconectado. Não adianta você achar que uma pessoa, por exemplo, que aparece com uma gordura, ela tem só o problema da gordura. Uma pessoa que aparece com um problema de celulite, ela tem só um problema de celulite. Não, aquilo apareceu por algum motivo. Então, o excesso de açúcar e carboidratos vai levar ao pico de insulina, e vai levar à resistência à insulina, e que
depois vai levar ao acúmulo de gordura visceral. Por sua vez, gera mais inflamação em todo o seu corpo, não é só naquele órgão que ele está acometendo, e vai piorar ainda mais a resistência à insulina, virando esse ciclo horroroso. E aqui você consegue entender também por que a estética comum, que só trata de procedimentos, não vai conseguir resolver isso. Primeiro que ela está tratando um outro tipo de gordura, ela não está tratando o foco, onde está ali o incêndio do corpo, porque o foco de inflamação está em outro lugar que os aparelhos não vão alcançar. Entender esse processo todo, desde o primeiro episódio que a gente está vendo e agora também a gordura visceral, é muito bom, é essencial, porque você identifica o inimigo mesmo e sabe como que você vai trabalhar. Você entende que o problema não está onde você está vendo. Por exemplo, se você está olhando para sua celulite se incomodando, se você está olhando para sua gordura e se incomodando, isso sem falar na saúde, tá, gente? Mas você normalmente fica buscando soluções para aquilo que não é o foco. Então, agora, você sabendo o foco, você sabe onde resolver. O primeiro passo nós já vimos que é controlar os picos de insulina através da alimentação, reduzindo a frequência de alimentação, que o tempo que a insulina leva para diminuir no sangue, para não ficar sempre dando aqueles picos, é de 4 horas. Então, se você come a cada 3 horas, e pior, come a cada 3 horas, dando picos, comendo, sei lá, uma banana, um pão, algo com muita glicose que vai exigir mais açúcar, esses picos ficam piores e a tendência a ter resistência à insulina é maior. Mas existe também uma ferramenta, um método que nosso corpo já está acostumado, biblicamente acostumado, e que é a forma mais rápida e eficiente de forçar a eliminação dessa gordura que é tão prejudicial para o nosso corpo. Que ferramenta é essa? No nosso próximo episódio a gente vai desvendar completamente isso e vamos mergulhar fundo aí no segredo da cirurgia natural que o seu corpo consegue fazer para eliminar essa gordura visceral. Nós vamos falar sobre o jejum intermitente. Você vai entender de vez porque que ele não é só uma simples moda, uma simples coisa passageira que as pessoas usam aí como modinha mesmo. Mas sim como ele é a única ferramenta capaz de baixar essa insulina de forma tão eficaz que o corpo não se vê com outra alternativa a não ser começar a gastar essa gordura visceral, que é uma forma de energia rápida que ele tem para usar depois da glicose. Se você quer descobrir como usar essa estratégia ancestral, como eu disse, bíblica, em favor da sua saúde e da sua beleza, porque não só ele consegue fazer essas coisas que eu disse, como ele também consegue resetar seu metabolismo. É como se ele curasse essas doenças crônicas que atualmente as pessoas pensam que é só com remédios, com 1 milhão de remédios que elas conseguem resolver a partir do momento que elas têm essa doença, mas não, o jejum consegue resolver isso. Então não perca o próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, porque depois você nunca mais vai ver os próximos vídeos e você vai ficar sem descobrir essa ferramenta maravilhosa. Me conta aqui nos comentários se você já sabia que existiam essas diferentes gorduras, como elas funcionavam. Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Ativa o sininho de notificação para você não perder o próximo episódio, que vai ser assim espetacular. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.